Áudio e vídeo bom, segundo Adriano Souza. Áudio e vídeo ok, Samuel, obrigado pela participação. Pois bem, vamos iniciar, né? Já falei aqui, doutor, do nosso tema, que é achados laboratoriais em tempo de pandemia de coronavírus, do Covid-19. E a doutora Kathleen é biomédica e hematologista, fez aperfeiçoamento em citomorfologia e citometria de fluxo. É muita coisa, tem que ler. Também fez auditoria, tem curso de auditoria interna e qualidade das normas PALC e ISO 9001 e é coordenadora do setor de hematologia do laboratório LabLife aqui em Teresina, Piauí. Boa noite, doutora. Boa noite. Agora deixa eu apresentar meu companheiro de live hoje. Eu tô de dividir esse espaço com um grande amigo, Natrício Vale Almeida. Ele é biomédico, patologista e citologista clínico, é membro do Conselho Estadual de Saúde e está como responsável técnico da Clínica Ultracom aqui em Teresina, no Piauí. É um prazer. Exato. Pode falar. Prazer imenso estar aqui presente, né? Acho que é a primeira live que tem duas pessoas, né? Não tem mais ou menos um mediador, como foram as Não, outras, né? é até interessante a gente explicar para o pessoal, né? Aqui não vai ter mediador, né? Se É bem que só eu acho que eu vou jogar todos os pontos para você. Eu vou enganar bem aqui um pouquinho e nosso deixar você responder as questões todas sozinho. Você merece. a gente conversa muito de boa, combinamos muito bem. Pois é. Pessoal, pedi logo para vocês, por favor, façam as perguntas. Se alguma pergunta a gente tiver do percurso do roteiro, a gente vai respondendo ao longo do prazo, tá bom? Vamos ter também um momento de voltar e ler as perguntas iniciais, então pode começar a fazer as perguntas a partir de agora, tá bom? Mais uma vez, convido os amigos, mande o link da associação para os grupos do WhatsApp. Se você não segue a Associação Piauiense de Biomedicina, nos fortaleça seguindo o perfil do Instagram da associação, aperte no coraçãozinho para chamar mais dos seus colegas, que se você está gostando, o algoritmo do Instagram começa a apresentar para os seus amigos, ok? E eu deixo com a doutora Kathleen o nosso início aqui da discussão sobre um tema tão importante. Bom, gente, eu estou tendo o prazer de conversar novamente sobre essa situação que a gente está vivendo, né? Que é bem atípica e pegou todos nós de surpresa. Eu gosto sempre de conversar de que, assim, todas as informações que nós, enquanto biomédicos, estamos vinculando com vocês, dividindo a respeito desse vírus tão novinho agora, né? O SARS-CoV-2, são informações que elas podem estar passíveis de mudanças num período muito curtinho, tá bom? Então é interessante a gente salientar isso. Tem muita gente bacana estudando. Toda a nossa arguição aqui, a gente conversou bem direitinho, a gente contemplou o que nós temos hoje, tá? Em Muito estudo. conteúdo, né, doutora, para acompanhar, muda muito os conceitos a um pouco prazo. E assim, às vezes o colega coloca uma coisa, aí vem a sociedade e coloca outra, né? Então, às vezes, o tempo vem colar a informação, já chega uma outra nova informação, que acaba que derruba aquela anterior. Então, assim, eu acho que só porque nós ficarmos assim bem cientes que isso vai ser um caminho longo, tá? Até nós chegarmos num consenso. Mas o que eu queria, para a gente começar, Natri, sabe? O que eu acho que a gente tem que se conscientizar, que talvez alguns ainda não estejam conscientes, é que a gente está vivendo num período onde nós estamos perdendo muita coisa, né? Eu É verdade. lembro, numa última apresentação que foi feita no dia 17 de abril, eu estou aqui até com os números porque eu fiquei super alarmada quando eu fui fazer uma comparação. No dia 17, nós tínhamos catalogados aproximadamente 38 mil casos. Com as informações que foram fechadas hoje, porque eu não consegui ver se hoje já saiu um outro boletim fechado a nível Brasil, nós chegamos ontem aos 5 mil, sabe? Com início, a gente teve aproximadamente 2.400 mortes por volta do dia 17, e no dia 30, ontem, a gente fechou com 5.900. Hoje já acompanhei alguns telejornais que a gente já chegou na casa de 1 milhão. Entendeu? Então, eu acredito piamente que é um assunto que merece toda a nossa relevância, todo o nosso estudo, que a gente está perdendo muito. Não é só a saúde que está perdendo, né? Todos os Exato. setores estão bem envolvidos nisso. Então, acho que são estatísticas muito proeminentes, elas devem serem levadas em consideração para que a gente possa levar um rumo melhor para tudo isso que está acontecendo, né? Porque tá muito difícil. Exato, doutora.
E são duas disciplinas que quase todos os profissionais da saúde pagam. Eu creio que possam ter profissionais de um tempo na faculdade que não era obrigatório, mas eu creio que o nosso tempo já pegamos, que foi biossegurança Sim. e epidemiologia. Matéria chata, difícil de compreender, não tinha como professor, mesmo o professor se esforçando, né, não tem como você associar com a mente cansada. Mas nesse período agora a gente percebe que essas matérias chatas são essenciais, né? Epidemiologia, que a gente via, não, mas para que fazer amostragem? Para que estudar isso aqui? Agora a gente está vendo que uma amostragem nesse período de pandemia é essencial. Os números estão aí mostrando que o nível, a curva, aqueles gráficos que ninguém compreendia na faculdade, fazem todo sentido agora na realidade, né? Por que estudar um gráfico desse de uma pandemia? Está aí o motivo, né? Se ultrapassar um gráfico no nível epidemiológico, vai sobrecarregar o sistema público, vai sobrecarregar a funerária, vai sobrecarregar empresas de suprimento de bens essenciais. Então, vem a importância dessas disciplinas, né? Então, nada que está no seu currículo da área da saúde é em vão, né? Tudo ali tem motivo. É verdade. Inclusive, a minha primeira disciplina que eu dei aula... Qual foi? Por coincidência, foi Biossegurança ou epidemiologia? Não, bio. Foi a primeira que eu dei. Eu acho que foi a segunda que eu ministrei aula também. A primeira foi parasitologia, a segunda foi biossegurança. Mas é excelente a disciplina, eu gostei bastante e gosto ainda. Eu acho Pois que é bem, uma situação que a gente tem que ter todo o respeito e muita extrema relevância, né? Não tem como a gente começar a falar de uma pandemia sem a gente tentar mensurar tudo que está acontecendo, a quantidade de mortes espalhadas. A gente não está mais conseguindo se despedir de ninguém, chegamos a essa falta de intimidade. A gente não pode mais se abraçar, não pode mais fazer tanta coisa. Então, assim, é muito necessário que a gente converse sobre isso e que nós, enquanto profissionais de saúde, né, Natrício, a gente consiga realmente nos orientar e sermos formadores de opinião. Eu acho que o nosso papel exato. aqui é importante, muito Como a importante gente mesmo. falou, tem batido muito nessa tecla, né? Nós somos a linha de frente de enfrentamento disso. Então, todo o conhecimento que você adquiriu na faculdade é para enfrentar momentos como esse. E se você for o primeiro a se desesperar, a não confiar no método científico, a duvidar de alguma coisa, então o povo que não estudou na faculdade vai fazer o quê? Vai ficar a mercê, né? Então, os números estão aí, eles mostram a evolução da doença, alguns locais já está numa situação de regressão aceitável para sair do isolamento. Então, só porque um país começou primeiro e já está saindo do isolamento, não significa que nós estamos na etapa de sair desse isolamento A gente agora. Existem estudos, existem várias coisas para chegar a essa conclusão, né, doutora? Verdade, concordo com você. E não existe mais diferença, né? Nós chegamos a um patamar de igualdade, de necessidade absurda. Eu estava vendo que a mesma necessidade que o Brasil tem, desde o ápice da escassez de UTI, por exemplo, aquela perreio da gente estar tentando achatar a curva, né? Para a gente Sim. não estar e tentar atender todo mundo direitinho. Mas o país mais desenvolvido está sofrendo. Ninguém sabe o que fazer nesse período, porque não tem vacina, não tinha... O mundo não estava preparado para uma demanda dessa forma, de respiradores, de máscara, de tudo, né? A gente se preparar. Quem é que vai se preparar para isso, né? Não tem como a Ninguém se gente se prepara. preparar. E isso aí é bacana, a live que a gente vai ter sobre pesquisa vai ser um tapa na cara, né? Que a PBM vai dar em muita gente, porque agora sim nós estamos sentindo falta de tudo, de tantos incentivos, de todo aquele respeito, toda aquela relevância que a classe científica muitas vezes no nosso país é deixado de lado. Então, assim, é Quando um houve o momento da corte, gente, né? pode Tem terminar. muita reflexão. Quando houve o corte das bolsas, né, doutora? Quando houve o corte das bolsas, o pessoal ficava pegando recurso federal, não fazia nada na faculdade, era para fumar maconha. Cara, pode ser que alguém usasse para fumar maconha, não vou julgar também, mas a maioria do recurso passa pela bolsa. A gente que trabalhou na área da pesquisa, né, tivemos experiência na federal com pesquisa, a gente sabe que a galera recebia uma bolsa, a bolsa era para ele se manter. Mas se, por exemplo, uma cepa de bactéria fosse posto em risco, ele comprava do próprio bolso, da bolsa que ele recebia para se manter, né? Ele não estava trabalhando, ele tinha que se dedicar apenas à pesquisa. Ele tirava daquele dinheiro para comprar um insumo, para ajeitar um aparelho, às vezes, que a faculdade ia demorar muito com a licitação. Em prol do projeto de pesquisa, o pesquisador abre mão do seu direito, seu dinheiro de direito, um fundo de emergência, para manter a pesquisa em pé. E tirar uma bolsa dessa por 9 meses, ou atrasar o repasse por 9 meses, encerrou vários ciclos importantes de pesquisa no país. Infelizmente. É um momento da gente se voltar
para a gente, né, enquanto profissional também, e ver que todo mundo é importante. Todo mundo, Isso é até verdade. aquela que a gente nem imaginaria que fosse, é importante. E é um vírus, né? A gente já é o segundo da mesma família, vamos dizer assim, segundo não. Se for buscar tudo, já está no terceiro, da mesma família, que faz um estrago enorme e mesmo assim a gente ainda não está preparado. Então cabe É também verdade. a gente, com humildade, baixar nossa bola e mandar brasa, né? Exato. Falando em mandar brasa, a gente vai começar pelo qual assunto. O pessoal está todo mundo afoito aí para perguntar várias coisas, né? Por enquanto está só no aplauso, só convidando os amigos para participar da live. Mas vamos lá, doutora. Ó, a gente vai seguir o que a Biomedicina Interativa, o meu amigo Renan Oliveira, que eu sei que é ele que está ali presente. Vamos lá, Renan. A gente vai começar a falar sobre a questão dos erros pré-analíticos, tá certo? E vamos seguir na questão das interferências do teste e toda a parte que compete ao possível erro diagnóstico, para o tempo ideal para você fazer um teste rápido, para você mandar a pesquisa do PCR e tudo mais. Vamos só esperar se nós conseguimos resolver a questão da Kathleen. Kathleen, está me ouvindo direitinho? Um colega pediu para que nós começássemos a falar, biomedicina interativa, pediu para começarmos a falar pelas interferências no teste, né? O coleta, processamento, essas coisas assim. Consegue nos ouvir? Sim, sim, tô Pois conseguindo. pronto. Então, vamos começar pelas interferências. Como é que um biomédico está na bancada começa a questão da coleta? Chegou um paciente com suspeita de coronavírus, qual o procedimento de coleta que ele deve adotar? Fora da biossegurança, que a gente já discutiu aqui, né? Do preparo em Sim. si para não contrair a doença. Assim, Natrícia, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que ter noção e lembrar, né, da importância da fase pré-analítica. Exato. Né? Então, assim, a questão do volume da minha amostra, por exemplo, se eu for falar do padrão, que é a RT, né, a PCR em tempo real, se eu for falar dela, eu preciso lembrar que ela é um teste super sensível. No entanto, é uma sensibilidade que chega a praticamente 100%. A gente até vê na portaria que saiu da Anvisa, nas diretrizes, né? A gente consegue visualizar isso. Mas para ela conseguir isso, como o Eric falou ontem para a gente aqui na live dele, é preciso que todo o processo pré-analítico seja respeitado. Então, por exemplo, cada processo a gente tem que ter a obrigação de respeitar desde da análise. Se eu for fazer PCR, eu tenho que ter noção que é nasoorofaringe, eu preciso respeitar a volemia. Se eu vou fazer um lavado broncoalveolar, eu tenho que lembrar do volume adequado de 2 a 3 ml. Não posso simplesmente fazer uma coleta, né? Respeitar principalmente as diretrizes, 2 amostras, 2 alíquotas, para poder fazer prova e contraprova. É sempre interessante isso. É o que a CDC preconiza, mas sempre é interessante você ler o que o seu fabricante está pedindo. Não adianta Exato. também a gente só comprar o kit e ver sem ler a bula. Né? Tem A coisas gente que a gente não precisa fala, por exemplo, o formulário de notificação de resultados positivos ou negativos se for um teste rápido, por exemplo, no laboratório. Então, existe um formulário que os laboratórios que optaram por fazer teste rápido há um tempo atrás, ainda tem alguns fazendo ainda, que eles têm que notificar para o governo, né, o que está acontecendo, se deu positivo ou negativo. Então, existem algumas informações que você tem que prestar com o Ministério da Saúde, né, se deu um resultado positivo ou negativo, até também para Sim, esse... a gente não pode liberar resultado positivo sem antes notificar. Tem que notificar o resultado, né? É questão de epidemiologia. Nós precisamos notificar antes da liberação, para a gente poder comunicar ao paciente, fazer a orientação correta para ele. Nós precisamos fazer essa notificação. A respeito dos usos dos testes, só voltando a respeito dos testes convencionais, falando da PCR, antes de chegar nessa questão do teste rápido, é só interessante que, como eu te falei, que a gente respeite todo o pré-analítico. A doutora Michele também ontem, o doutor Eric falaram super bacana sobre isso, para a gente poder fazer a retirada do material direitinho, botar um primer bacana, escolher uma proteína correta, que depende muito de cada kit. Então, sempre olhar para o seu fabricante, ver o que o seu fabricante está preconizando, a quantidade certinha da alíquota que você vai começar a fazer os testes, para a gente poder fazer a análise. Respeitar a estabilidade do material, não adianta. Os maiores erros que a gente vê de falso negativo, se tu for ver a literatura, é praticamente fase pré-analítica.
Não tem como, se você não faz uma coleta adequada, se você não faz o transporte, se você não tem uma estabilidade, não respeita a estabilidade do material e do kit para poder fazer o aceite do teu teste, tu vai estar liberando no futuro, entendeu? Um resultado falseado. É muito Exato. importante. E não adianta a gente se deter só o que está escrito na literatura e não ter a curiosidade de abrir a tua caixa e ver o que o teu fabricante que tu escolheu, em cima dos teus critérios, né? Tu escolheu, tu tem que saber como é que ele quer que tu trabalhe. Exato. Vou dar aqui E um em puxão de cima... orelha nos profissionais, doutora, porque no começo da pandemia, que o LACEN estava mandando os kits, né, para ser feito algumas coletas, teve colegas que me perguntavam como é que era para condicionar a amostra. Né? Tudo bem, a gente ajuda, mas, cara, Foi. existem relatórios no site do LACEN, existem as informações. Eu até liguei para um colega do LACEN e falei, cara, vocês não estão informando para os laboratórios locais como é que tem que mandar a amostra? Não, cara. Além de ter mandado a portaria, a gente também tem no site informando isso aí. A pessoa que não está disposta a ir no site para buscar essa informação. Então, A exige um gente tem pouco a de mania de atrás, né? adivinhar, né? A Né? gente quer Querer que alguém adivinhar. indique. Então, sacada, se existe algum serviço de saúde que lhe oferece um kit para coleta, se ele não entregou uma bula, um passo a passo, vai no site Uhum. oficial dele, vai ter lá informando Tem alguma coisa. tudo lá, tem protocolo, como a Aline está falando, tem protocolo, tem tudo explicadinho. Tem Exato, então, agora com os testes rápidos, como você falou, tem até um formuláriozinho para a gente poder fazer a notificação imediata, sabe? Para ser mais rápido, ser célere todo esse processo. Então, assim, nós, enquanto profissionais, a gente precisa se deter a essa fase pré-analítica e ter essa humanização no resultado para que antes de chegar até o fim da linha, a gente consiga percorrer com muita responsabilidade até chegar ao resultado do paciente. É até com porque também se o paciente perceber que você está com dúvidas, ele já vai ficar mais ansioso ainda. E Então, não tem que ter pergunta, né? dúvida Como nenhuma do procedimento. a Marcela está falando, né? Só perguntar, tem o telefone lá no site. Tu Exato, liga, tira tuas dúvidas, o pessoal está super acessível. Então, fazer um procedimento errado, além de irresponsabilidade profissional, porque envolve muita coisa, é caro, gente. Entendeu? É uma outra pessoa lá. A gente tem que respeitar tudo isso. exato, Eu sempre defendo a ideia de que a gente tem que dar uma lidinha na bula exato. para poder ver o que é que Então, vai ser feito. pois vamos continuar aqui com o nosso roteiro. Então, a questão da analítica, a gente já falou, né? A questão dos testes em si. Como é que está a situação atual? Você que está mais na bancada do que eu. Foi liberado os testes rápidos já faz um tempo. Tem colega que já está fazendo, tem colega que está veiculando, está vendendo, está utilizando. Está liberado, né? A RT também está, a PCR em tempo real. A gente tem a quimiluminescência aí com a pesquisa de anticorpo direto, né? IgG, IgM, e tem um teste que faz pesquisa de IgA também, que a literatura até fala muito bem do anticorpo de fase aguda, mas a maioria deles vai procurar os dois primeiros. E tem tudo isso no mercado à disposição. Agora, o que aconteceu bem no início, e a gente tem que ter muita cautela, porque pode ser que aconteça de novo, que a gente já está, de novo, acredito que muitos colegas estão passando por esse problema, que é afunilar o consumo. Entendeu? A gente tem que respeitar os critérios clínicos para a gente poder sair e fazer os testes. Não pode ser assim, eu recebi uma ligação ontem, eu quero fazer um familiar, eu quero fazer, entendeu? Como é que eu faço? Não, vamos respeitar os critérios, entendeu? Conversa direitinho, tira as dúvidas, porque se a gente ficar fazendo, nós enquanto profissionais, o clínico mesmo, ficar fazendo a torta e a direita, vai faltar. Vai faltar, porque a Tem gente pessoas sabe que que a querem produção logo não que é já tão... encontrem o IgG positivo para, tô livre da infecção. Né? Então, esse anseio da população de já saber se já Uhum. pegou antes, né? Se está imune ao vírus, é o que está causando essa busca, né? Pelos testes. Então, Sim, tem um jeitinho. a professora Ana, ela até perguntou, indagou a respeito do Elisa. Sim, Elisa também. Até essa semana, teve até um colega nosso que fez um lançamento do produto dele por Elisa, pesquisa de IgG e IgM. Está disponível, sim. E eu só repetindo o que eu falei no início. Tem uma portariazinha, um arquivo, na gerência de arquivos da Anvisa, onde a gente consegue baixar um PDF onde tem todos os testes que foram aprovados pelo controle de qualidade.
todos os testes com a sensibilidade, a especificidade, o registro, né, o número do selo de liberação, tem tudo lá. Então, assim, você hoje comprar gato por lebre, só se você quiser. Se você não tiver informação, né, porque tá tudo muito bem explicado. E hoje a gente tem sim. Tem o teste padrão, que é a PCR em tempo real. Nós temos os testes rápidos, que está sendo essa Lembrando que tem teste novidade. rápido que só pesquisa IgG e IgM, tem teste rápido que procura a superfície, acho que proteína S da superfície do vírus também. Tem aqueles procurando só o antígeno. Tem os dois no mercado. Salvo me engano, a gente tem 2 no mercado para busca de antígeno. Eu não me recordo de ter lido se tem mais. Eu lembro de um, não vou falar o nome do fabricante, porque não estamos patrocinando, mas eu lembro de um. O segundo estava em processamento, acho que deve ter sido liberado já. O doutor Guilherme também perguntou quais são os critérios para um biomédico saber, olha, esse paciente pode fazer o teste agora, ou seria bom esperar um pouquinho mais. Antes dele, teve um colega que comentou que já viu gente fazendo com 3 dias de suspeita, né, de ter contaminado. Um teste rápido. Então, existe, pessoal... A PCR, Natrício, no terceiro dia dá pra gente fazer. O dia melhor é o quinto, né? Mas dá pra fazer no terceiro. Exato. Agora, assim, o que é que tem na literatura também, que eu achei bem bacana. Um dado, assim, bem óbvio, né? Que a gente tenta se cuidar em casa. Então, você começa a sentir os sintomas e o que é que você faz? Você toma medicamento, você tenta dar aquela melhorada. Aí, quando você não dá aquela melhorada, aí você vai procurar o médico. E de acordo com as estatísticas, tu vai fazer isso lá por volta do 6º dia. Entendeu? Então, tu tenta ficar se automedicando em casa, quietinho. Do IgM já apareceu nos testes rápidos. Né? Exatamente. Eu achei bem bacana essa informação. Mas dá para fazer no terceiro dia. Agora... Entendi. Não teste rápido, pessoal. Dá para fazer uma pesquisa mais avançada, né? Não, teste rápido não. IgM só depois do 7º dia. Não tem como fazer... E IgG só pro 14º, né? Então, primeiro, se você está falando de dias curtos, vai ser a pesquisa do RNA. Que aí só por PCR mesmo. Liberar umas 5 vezes de 100 aí para tu poder conseguir fazer o teste. Pois é. Bom, continuando aqui, a gente tem a questão das RDCs, né? Que os laboratórios já têm uma RDC muito complexa, que é a 302 de 2005, né, que já tem toda a questão da biossegurança e tudo mais. O Fábio já falou da questão também da biossegurança nos laboratórios que já estão quase, é um nível 2, mas já está quase no nível 3 para o cuidado deles também, né? Então, deu negativo, o paciente foi para casa, o laboratório tem que tomar todos os cuidados de biossegurança para, mesmo assim, limpar as bancadas, tudo certinho, para não ter nenhum problema. Não, eu digo para as minhas meninas lá onde eu trabalho, que eu aprendi também lá, né, que quando eu comecei a trabalhar com muita gente boa, que me ensinou muita coisa, é igual no direito, né? Do jeito que todo mundo é inocente, pra gente todo mundo é doente. Entendeu? Então a gente tem que tratar o nosso paciente como... Ele é um risco biológico, né? É um material biológico, então eu tenho que tratá-lo com muito cuidado comigo também. Então, não é porque esse paciente, eu tenho certeza que ele é negativo, por exemplo, que eu vou abrir minha centrífuga de uma vez e ter o perigo de ter uma inalação de um aerossol, entendeu? Então, assim, não é porque derramou na minha bancada que eu não vou fazer tudo nos conformes, com hipoclorito, sequencial de água, papel toalha. Então, eu tenho que respeitar tudo isso. Porque o nosso paciente, independente da circunstância que ele esteja inserido, ele sempre vai ser um risco para a gente. A gente tem que tomar esse cuidado. A biossegurança tá aí, a gente precisa tomar, né? Fazer o uso direitinho dos EPIs. Tá aí todo esse boom. Até a live estava falando do professor Fábio, né? Explicando a questão do uso do EPI, das máscaras e tudo. Tem que tomar esse cuidado, sim. Exato. Todo mundo é doente. Antes de a gente começar na parte mesmo da bancada, das alterações laboratoriais, a questão da sensibilidade das amostras, né? Tem sangue, tem porcentagem de fezes também, né? A diferença é a amostra biológica para detecção do coronavírus no RT-PCR. Então, o ideal é o lavado broncoalveolar. Isso, ele chega a quase 93% de sensibilidade. Mas, assim, pra gente, por uma questão de praticidade, de eficiência também, a gente faz o nasofaringe, que é super satisfatório. Inclusive, foi ele que padronizou, vamos dizer assim, né? Para que, de fato, o teste fosse o nosso golden. Então,
Não tem por que a gente ficar querendo, ou como eu até já conversei isso em outro momento, conversei isso também com quem faz a análise, porque me perguntaram, né, se com esse estudo que saiu, por que a gente não fazia um lavado branco? Porque a pessoa não sabe como é a coleta de um lavado branco avelado. Não tem Assim, noção, né? como? Não dá. Você aqui, na frente do seu paciente, a gente tem um aceite super bacana dos suaves, eles chegam a 60%, superior a 60%. Então, não está sendo feito nada de errado. Foram feitos testes e se é preconizado pela Biomanguinho, se é preconizado pela CDC, que a gente pode utilizar a nasofaringe para fazer RT-PCR, a gente faz com segurança. Entendeu? Exato. Não tem problema, é só respeitando aquilo, isso que você falou mesmo, né? A sensibilidade de ter essa ciência, para não sair daí Inclusive, eu acho querendo que pegar o lavado deve ser até mais risco de contaminação, se for olhar o procedimento que é mais complexo, do que o suave nasal ou o faringe, né? Sim, sim. Exato. Só respondendo aqui a pergunta do colega a respeito de um critério de escolha, naso ou oro. A CDC, ele preconiza uma amostra de naso e uma amostra de oro. Inclusive, é que os laboratórios centrais também estão preconizando. Tá? Até para poder fazer uma futura contraprova, a gente ter duas alíquotas diferentes. Se uma, por algum acaso, der um valor que eu não consegui fazer os ciclos, eu não consegui obter a fluorescência que eu precisava no RT, então eu já tenho uma segunda amostra para poder fazer. Entendeu? Eu tenho que fazer a contraprova. O que o protocolo fala é o seguinte, o paciente está negativo, mas ele tem uma clínica de positivo. Ele está clinicamente, a gente sabe que a clínica é soberana na saúde, né? Mas você fez o teste deu negativo, a gente tem que pegar essa segunda amostra e fazer a análise. Então, não tenho como te dizer a melhor escolha. A escolha é essa, é naso e oro. Exato. E mesmo que você envie apenas uma amostra para o LACEN, lá ele vai dividir em duas também, para ter uma reserva, né, para uma contraprova também. Né? O ideal é sempre mandar duas amostras, ou do mesmo local, ou de locais diferentes, de preferência, para ter uma precisão melhor. O que eles pedem é isso, dois locais diferentes, naso e oro. E a gente confia muito, né, na informação que é chegada até a gente. E o armazenamento dessa amostra, normalmente, sempre, né, abaixo de 2 graus, não é isso? No envio. Refrigerado ou congelado. Depende do tempo da coleta, né, para poder fazer a análise do teste. Porque a gente tem que pensar que nem tudo são flores. Você não colhe aqui e na outra parede faz a análise. Ele tem que viajar. Então, tu prepara teu material para viagem na maioria das vezes. Até mesmo se for no mesmo, no mesmo espaço físico. Ele mesmo assim vai poder caminhar um pouquinho. No começo, doutora Kétia, os LACENs eles faziam um painel completo para os vírus de influenza, não é? Eles estão fazendo isso ainda? Você tem essa informação? Se não, eu conversei até com a Marcela, até me explicou, na live que nós fizemos também, ela explicou a respeito disso, né? Que no início eles estavam fazendo a análise do primeiro painel viral para poder fazer na sequência a RT, até por uma questão de consumo, né? Negativando, fazia RT. Positivando, a gente parava. Mas hoje, como a demanda de produção de testes tá dando certo, não tá faltando para eles, tudo tá caminhando conforme planejado, então eles não vou dizer que inverteram, mas mudaram o protocolo. Que também, como a Aline falou, tá lá no site. Era escasso os insumos antes, então a gente tinha que economizar o material para pesquisa de coronavírus. Mas como já está bem suprido, por assim dizer, né? Exato. Então pronto. Essa foi uma pergunta que me perguntaram no privado. E tem outras também que a gente vai respondendo ao longo da live aqui. Se você, amigo, estiver acompanhando online, faça sua pergunta aí para a gente respondendo também, tá bom? Bom, dando seguimento aqui à nossa participação, critérios de rejeições da amostra. A gente já falou, mas vamos deixar mais claro aqui. A amostra sem critério clínico e epidemiológico, né, como foi dito, não está com sintoma, que é só por curiosidade, deixa de escanteio, pede para ter paciência, para não se preocupar tanto assim. Se não tiver uma ficha... Para respeitar também, né? Tem que respeitar. Exato. Tem muita gente precisando num leito de UTI, né, dos insumos. Embora esteja abastecido, não quer dizer que pode ser gasto com todo mundo ainda. Então, a ausência da ficha epidemiológica, se não tiver uma ficha cadastrada, você vai ter dor de cabeça.
Você pode Até até nos fazer. laboratórios privados, tá, Natrícia? É interessante a gente salientar que tem uma fichinha onde a gente preenche para poder encaminhar. Sem a fichinha, sem os dados básicos, não é só você chegar, pagar e se sentir no direito de fazer o teste. Tem que respeitar o Exato. protocolo do laboratório e do Ministério. É, Então, tudo isso essa é ficha levado em ela vai para o consideração. SINAM, né, que é o Sistema Nacional de Agravos e Notificações, se não me engano. Uma coisa assim, né? Ausência de informação. A gente está falando isso, pessoal, porque às vezes o patrão, o cliente, né, o paciente, por assim dizer, ele quer porque quer fazer, não, mas não vou botar meu CPF, não vou colocar a informação do telefone de contato. E se o cara der positivar, como é que você vai fazer? Entendeu? Então, está Uhum. incompleta a informação, não segue. Tem que ter Entendeu? todas É as bem claro. informações certinhas, desde a Exato. identificação até a documentação, Exato. Imagina um cara tá? É desse solto por aí, critério. se escondendo, com medo de ficar internado, por assim dizer, se escondendo e podendo infectar alguém do seu bairro, alguém da sua família. Então, pense como da forma coletiva, não é? Também amostras em temperatura inadequada, você não é obrigado a fazer, você tem que codificar, falar, ó, não dá para fazer, você vai liberar um falso negativo, ou vai complicar o paciente também. A amostra de identificação, isso aí, desde hemograma também, sempre sabe disso. A amostra adequada de várias formas, né? Material insuficiente, não colhido das formas preconizadas, também são critérios de rejeição da amostra para ser feito. Isso. E se a gente falar de sangue, lembrando sempre um material livre de hemólise, um material livre de fibrina, tá? Um volume bacana para poder fazer a amostra, se a gente for trabalhar com químio, com ELISA, se for trabalhar com os testes rápidos também, que merecem esse respeito, não adianta, não tem, a gente não pode ser preconceituoso. E tem que respeitar tudo isso, tá? E é interessante, aproveitando a oportunidade desse gancho aí que tu me deu, eu acho que é importante a gente lembrar de que quando você for fazer uso dos seus testes, você vê quais são os interferentes daquele kit. Muito bom Porque, mesmo. tipo, Sempre tem isso. assim, eu trabalhei um bom tempo numa clínica renal. E quando eu recebi uma ligação na semana passada, eles querendo fazer uma compra de teste rápido. E me indicaram perguntando, tirando dúvida. Aí eu fui lá dar uma curiada, né? No que tá na Anvisa. E não tem a condição. Por quê? Porque esse teste especificamente que eles queriam, eles só se responsabilizavam por hematócrito superior a 25%. Então, o paciente renal, para ele ter um hematócrito inferior a isso, é muito comum. Entendeu? Então, para eles, não surtiria efeito positivo, né? Uma compra dessa. Então, é sempre interessante você dar essa olhada se o teu público abraça os critérios que o teu fabricante de escolha, né? Tá se restringindo, vamos dizer assim. Porque ele vai dizer, olha, eu só consigo fazer teu teste se tu me der a tua amostra nessas condições. Aí você vai ver, né, Natrícia? A gente, só lembrando, tem o hematócrito, tem bilirrubina, tem os triglicerídeos, tem várias condições que sofrem, que tem esse limiar, tá bom? Pra gente Exato. não sair aí comprando e dosando a torta e a direita, não. Pessoal, Não e pode. tem uns kits que ele diz que o colesterol, se tiver acima de 232, pode causar interferência. Então, você percebe, colesterol acima de 232 é muito comum. Então, tem que ter cuidado nessa hora também de fazer esses testes, tá bom? Doutora Kathleen, a A Lausiana... hemoglobina, né? Tem a hemoglobina também, que até 10, ela né? Se tiver interfere abaixo de direto. 10... Isso, tem uns testes que pedem até 10. Exato. Então, Doutora assim, dá Kathleen, essa olhadinha, porque essas limitações são super importantes e elas faceiam muitos resultados, né? Eu acho importante exato. Tem esse gente que primeiro critério. faz, depois vai atrás se fez direito. Tem que que você tenha todas as informações do seu teste antes de começar, dos critérios, né? Claro que questão de conduzir também. Você não vai fazer bilirrubina, ácido ascórbico, hemoglobina, colesterol em todos os pacientes sem fazer o teste do Covid. Mas fica ciente, se der uma dúvida, uma linha duvidosa, um teste rápido, você já fica Dá ciente. uma lida, né? Dá uma lida, vê se o paciente tem histórico de colesterol alto, alguma coisa assim. Doutora, Sim, a sim. Lausiana já puxou nossa palestra mais para frente. Ela disse aqui, a Covid causa alterações no hemograma. No hemograma, ela está Foi isso que perguntando, tinham né? perguntado mais cedo. E eu perguntei para Pois é. tu se a gente conversava sobre isso. Pois vamos jogar para Posso... frente logo. Se for preciso, a gente volta para os testes rápidos, que eu acho que todo mundo já está ciente, tem bula, tem Vamos notificação da deixar só Anvisa. esse recadinho, né, Natrício? Se você verifica o público que você quer atender, você vai lá no site da Anvisa,
baixa no portal de arquivos deles, dá uma olhadinha qual é o teste, qual o fabricante que tu mais se identifica, que aceita, que vai ser vamos dizer assim, que vai ser mais aceito pela tua clientela. E mediante isso, tu faz a tua compra, faz o teu processo de validação e tu começa a utilizar sempre levando em conta os critérios de limitações do teste. Tá bom? Sempre. Pois tá ok, beleza. Vamos sempre... E isso não é só para os testes rápidos, tá bom? Puxando sardinha para as limitações que são maiores, mas todos os testes têm suas limitações. Então, a fase pré-analítica, só para a gente poder fechar isso, é super importante. Inclusive, o teste tão recente de um vírus que nem infecção de seres humanos não tinha sido registrado ainda, né? Então, espere lidar com isso um tempinho ainda. Vamos lá. Doutora, e as alterações no hemograma? O que você já tem reparado na sua bancada? Eu até conversei com o meu orientador assim que eu voltei, porque eu estava um pouco afastada da bancada bem na época, do início do boom aí. E conversando com ele... Só um minutinho, tá tendo uma parada no seu vídeo. Só um minutinho. Pessoal da Biomedicina Interativa, voltou. Parou, voltou. Pode falar. Não, como eu estava falando, como eu estava falando para vocês, que eu estava conversando até com ele, a gente ainda não tinha tanto na literatura as condições hematológicas, né? Só tinha saído um artigo sobre isso. E o que a gente evidencia uma neutrofilia, tá? A gente percebe que esse processo inflamatório que o vírus causa, ele é super, super intenso. Então, se a gente for lembrar da fisiologia de tudo, se a gente lembrar de todo o processo lá ainda, não vou dar uma aula, mas se a gente processo de onde saem essas ficaria bem claro. Tá travando? Falar que estão pausando aqui os dois vídeos, só um minutinho. Estão falando que o nosso tá travando. Já voltou aqui para mim. Tava pausando um pouquinho, mas já voltou já. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tô lhe ouvindo, voltou normal. Tava travando os dois, mas já voltou já. Eu tô ouvindo bem. Eu também tô ouvindo bem agora. Tô te ouvindo muito bem. Agora os colegas é que estão falando que tá travando, que não tá legal. Eu percebi que o ao vivo ele tem um delay de alguns segundos, acho que uns 4 segundos para quem está assistindo junto conosco, mas já voltou já, pode continuar. Você falava sobre hemograma. Sim, então o que é que a gente evidencia? A gente evidencia uma neutrofilia, tá? A gente evidencia uma linfocitopenia, e essa linfocitopenia, ela vai ser decorrente, se nós lembrarmos lá do início, da nossa medula, do compartimento estromal, a gente vai lembrar lá dos fatores de crescimento, né, dos fatores estimuladores. Então, ele está completamente ligado. Como a gente sabe, o COVID, ele causa uma super cascata inflamatória. Isso acaba com que os nossos linfócitos decaiam. Tanto os CD4 e CD8. Eles merecem uma atenção especial quanto a isso. Isso a gente vai ser evidenciado, puxando sardinha para mim, para a citometria, porque quando a gente vai querer ver direitinho a imunidade, a gente dosa muito CD4. É nosso marcador primário. Então, na COVID, a gente vai ver que esses marcadores, eles estão tanto citotóxicos, né, o CD8, quanto o CD4, eles vão estar decaídos. Por causa disso, desse processo inflamatório decorrente, essa quantidade de interleucinas que vão estar aumentadas, o que é que a gente vai ter no hemograma? Uma neutrofilia, uma linfocitopenia, a gente vai evidenciar uma monocitose, muito possivelmente. Por quê? Porque essa interleucina que vai lá mexer com o controle de inibição de produção dos monócitos também vai estar prejudicada. A gente lembrar dos fatores de apoptose e tal, lá a interleucina interferon gama, a gente vai lembrar que não tem, que elas vão estar potencialmente prejudicadas, então a gente vai ter uma produção no sangue, uma produção não, uma não retirada de macrófagos,
sabe? Então, tu vai encontrar uma monocitose, muito possivelmente. E o interessante é que essa neutrofilia que tu vai encontrar, ela vai ter desvio. Então, ela vai ter um desvio à esquerda, que nem sempre vai estar escalonado. Tipo, nem sempre vai estar bastão, meta, mielo, promielo, não. Tu pode sair do bastão pro promielo. Exato. Vai acontecer, não vai ser um percentual absurdo, né? Mas você vai encontrar 2, 3, 4% de células neutrofílicas jovens, né? Granulocíticas jovens, você vai encontrar. Então, a neutrofilia com desvio uma linfopenia é o que você vai encontrar padrão, quando eu falo de diferencial. Quando eu vou E passar tem para a série sido, vermelha... tem sido encontrado também, doutora Kétia, no hemograma, eosinopenia. Não é um termo muito comum de ser relatado, mas quem tem aparelho automatizado, né, tem alguns estudos, alguns profissionais já relataram que o aparelho dá zerado o número de eosinófilos, né, eosinopenia, e fez a pesquisa, né, escrutinando a lâmina, procurando, contando 200 células, eles não encontram nenhum eosinófilo. Então, essa eosinopenia, né, essa ausência de eosinófilos na, no, na lâmina, ela tem uma justificativa. Alguns estudos no início apontavam que tinha uma queda também dos eosinófilos. Já é baixo a contagem, né? A referência dele é de 1 em diante, ou até 0 às vezes, dependendo da faixa 1%. etária, né? Uhum, 1%. Então, não é preocupante. Eu digo muito assim, se preocupe se você não encontrar monócito na sua lâmina, tá? Pensa por isso. Se tu não encontrar monócito, tu fica bem Mau prognóstico. apavorado. Mal Exato, mau prognóstico. prognóstico. Também perguntaram aqui a respeito das plaquetas. Como é que ficam as plaquetas nessa condição? Aí que tá um problema grande com as plaquetas. Porque a literatura, na grande parte, ela afirma tá? Porém, é interessante a gente deixar bem claro que essa plaquetopenia que está sendo relatada, ela não é uma primária dos pacientes positivos, tá bom? Você vai encontrar uma plaquetopenia quando você se deparar em estado grave. Porque aí esse meu paciente vai estar em um quadro propício para uma sepse. E aí vem toda a historinha de sepse, né? Vem um dedímero aumentado, vem as plaquetas rebaixadas, entendeu? Então não é uma regra Aumento de para TJ, TGT, vem tudo junto. na minha Na minha bancada é muito mais, vamos dizer assim, eu evidencio muito mais o contrário. Sabe? Um aumento de plaquetas, uma plaquetose, uma trombocitose, do que uma plaquetopenia. É interessante deixar isso. Paciente, se você for ver na literatura, mais de 73% no estudo que foi evidenciado, eles tiveram uma plaqueta rebaixada para casa dos 50. Esse número de 50 mil plaquetas é um quadro de sepse. E já é do agravo já da doença. Sim. E ainda tem uma outra consideração que fizeram até umas análises de pacientes que vieram a óbito durante o processo de análises, onde de uma amostragem de 183 e de 191 pacientes, a gente teve 100% de quadro séptico. Tá entendendo? Então, a gente pode encontrar uma plaquetose, uma plaquetopenia? Pode. Mas ela não vai ser uma regra cabal para todos. Não vai. Certo. E para a série vermelha, a cabal que a gente vai ver também é uma hemoglobina rebaixada. A gente vai ver hemoglobina na casa dos 10%, né? Está Chegando a travando um 7, pouquinho. 8%. Entendi. Aí fica bem complicado, porque quando meu paciente está com essa hemoglobina, além da necessidade de hemoglobina de 6,4 para baixo, a gente lembra do renal crônico. Dá uma olhadinha nas hemácias dele, a hemácia tá lá para baixo. Aí já dá aquele aperreio, tu vai ver a ureia, a creatinina dele, como é que tá? Lá nas cucuias. Tô falando, é só o adentro da hemoglobina, porque bem na hora teve esse probleminha. O adentro da hemoglobina, a hemoglobina ela vai rebaixar, tá? Ela vai dar uma rebaixada e ela pode chegar na casa dos 6%, quando já tem um paciente crítico, um paciente grave.
E quando eu tenho essa questão, que meu paciente já está nessa casa, tu dá uma curiada na tua produção eritrocitária para tu ver se teu paciente já não está caminhando com insuficiência renal, porque eles desenvolvem. O ruim desse vírus é porque quase todos os nossos órgãos, principalmente, pulmão, rim e a parte gastrointestinal, sabe? Tem aqueles receptores para angiotensina 2. Então, isso Sim, propicia esse tropismo que eles têm lá e começa a fazer esse estrago com a gente. E quando eu vou falar do hemograma, que eu tenho lá de forma genérica, essa pancitopenia, ela vai ser justificada pela não produção das nossas células hematopoéticas. Porque em meio a esse processo inflamatório super intenso que o vírus causa, ele vai dar uma atrapalhada na nossa interleucina, na interleucina 3, onde ela atua sobre a nossa hematopoiese. Então, se ela não tem como produzir, o nosso feedback negativo não vai estar funcionando direitinho, vai começar a faltar demanda. Então, a gente vai ter que fazer essa introdução exógena, tá? Então, hemograma tem isso, uma série vermelha rebaixada, tá? Uma hemoglobina diminuída, com tendência à diminuição de hemácias, para desenvolvimento de uma IRC. Na minha série branca, eu esqueci de falar, né? Falei da diferencial. A gente tem um leucócitozinho discretamente aumentado, na casa dos 14, 17, 20 mil, tá bom? E essa tá ok. diferencial, sempre olhando para esse desvio, olhando e não tendo medo de falar, e os neutrófilos natrício vão estar super dismórficos. Então, o que é Tá que está ok. acontecendo? Tem muito laudo de colegas, acaba que você libera 20 bastões. E, na verdade, não é bastão. Olha com carinho, colega, porque não é bastão. O que é? O teu neutrófilo todo enrugadinho, o núcleo tá muito amarrado, sabe? Então, acaba que tu conta, a máquina vai dar um pico, né? Também se tua máquina trabalhar com gráficos, e isso pode causar essa confusão. Porque o vírus, ele deforma toda a nossa série granulocítica, tá? Tanto na produção de grânulos, na maturação, que não é legal, quanto no núcleo. O próprio núcleo vai ficar todo machucado, É tá pena de quem bom? voltar de férias nesse período de coronavírus, porque não está sabendo mais nada. Tudo mudando já nos conceitos do hemograma, da bioquímica e tudo mais, né? Doutora, a questão do TAP e TTPA, quais são altera por conta da plaqueta ou o vírus mesmo interfere em alguma via da Aumenta, aumenta, aumenta o aumenta. A tempo, gente né? tem coagulação com atividade reduzida, um TAP e um PTT aumentado, a possibilidade de um fibrinogênio comprometido também, porque como esses quadros graves de COVID, eles evoluem para sepse, então a gente tem, quando eu tenho como é que eu vou explicar? Eu não consigo desmanchar. Lembra vou assim, você forma lá o coágulo, né? Porque essa produção de leucócitos vai estimular o teu fator tecidual. Começa assim a historinha, tá bom? Sim, Então, o teu fator granulocítico está aumentado. A tua interleucina para esse fator vai estar aumentado. Então, com isso, esses leucócitos, eles expõem o fator tecidual. Então, começa a ter um processo de coagulação intravascular. Quando eu tenho esse processo de coagulação, aí o que acontece? A plaqueta vai lá, caminha para aquele local para poder resolver o problema. Então começa a trombos. E para esse trombo ser retirado, eu tenho que ter todo um arquetipo para ir. Até envolve todo o processo de fibrinólise, né? Que não vem um caso a gente falar sobre isso, mas ele precisa ser removido e às vezes ele não é removido. Então, pelo fato de não ser removido, aí sim ele vai comprometer diretamente o quadro vascular. Aí, como eu tenho já esse comprometimento tecidual, aí começa, TAP aumenta, o TTP aumenta, o fibrinogênio tende a aumentar, o dedímero aumenta. Por isso é que saiu até uma norma da Sociedade Britânica de Hematologia que pacientes de UTI que mostrarem TAP aumentado
também seja configurada a dosagem de dedímero, tá bom? Dedímero e Interessante, fipronil, Norma. para que eles possam fazer o score para fazer o cálculo de CIVD. É o que até eles estão pedindo. Pronto. Tem uma pergunta aqui, minha amiga, que diz assim: a ocorrência das alterações em transaminases, o exame de dedímero também pode ser um auxiliar? Com certeza, pessoal. O vírus ele altera dedímero, TJ, TGP, então tem vários analitos, né, da circulação que altera. Fica uma confusão pela resposta do corpo tentando se livrar da infecção pelo vírus, tá certo? Outra pergunta também aqui da Aline. Os homens têm receptor ECA2 nos testículos, já ouviu ou leu sobre algum tipo de alteração no espermograma? Eu não li sobre espermograma nesse período. Acho que é algo interessante que não... Você ouviu falar alguma coisa? Teve um estudo agora que saiu das glândulas, né? Acho que é por isso que a Aline está perguntando. Mas eu vou te contar. Eu também tive essa mesma curiosidade e perguntei para uma colega de um laboratório que ela é responsável por esse setor. E ela disse que não. Até a sociedade de andrologia, ela disse que conversou e até agora não tem nada a respeito Nada comprovado ainda, né? Não. Desse fluido, não. Doutora, o Leonardo está perguntando sobre o uso do tratamento da heparina. Está sendo preconizado ainda? Já caiu por terra? Aline, eu não te aguento, mulher. A gente tem que manter a seriedade da live. Pelo amor A de Aline está Deus. baldeando um negócio aqui, rapaz. Eu já sei por que, Aline, a pergunta. Fique tranquila, viu? Os herdeiros estão garantidos. Doutora, a questão da heparina, o tratamento com heparina, está sendo usado ainda nas UTIs ou foi já substituído por outros? Tá, sim. Inclusive, é até uma coisa que todo clínico fala, né? Não abandone seus tratamentos anteriores por conta do Covid. A gente reavalia, mas não suspende nada. Então, paciente de UTI que faz uso de heparina está sendo continuado. A gente vai ter até uma live sobre isso. Eu acho até interessante a gente falar, porque como o Covid está super direcionado com o processo de coagulação, acho a pergunta do Leonardo muito perspicaz, acho bem bacana. Mas dá para precisa ser continuado, tá? A Darliane perguntou e a gente acabou que pulou. Perdão, Darliane, questões morfológicas. Só te respondendo, as alterações ficar restritas de fato aos neutrófilos, tá bom? Sai um artigo super bacana e eu tive um trabalho bom demais de resumir todas essas alterações. E o que é que a gente vai observar? Uma superprodução de grânulos, como eu falei, os neutrófilos com grânulos com núcleos mal formados, falsos Pelger-Hutts, nós vamos encontrar também. Nem sempre você vai ter neutrófilos com duas segmentações, que na verdade é apenas uma. Por isso que às vezes o pessoal está confundindo isso com bastão, porque o núcleo fica muito pequeno. Nós temos muito promielo, quando esse promielo não vai ter complexo de Golgi. Então, ele não vai ter aquele espacinho branco, sabe? Ele vai ter aquela população de grânulos bem fortes no citoplasma e o núcleo bem avantajado com a superfície bem dismórficas. Essas alterações, elas são muito estranhas. Eu digo, tem promielo, até vi umas fotos nesse artigo, que eles parecem até com linfócito reativo. Pra tu ter ideia, quando ele trisca por conta da cascata, né? Quando ele trisca na hemácia, dá aquele choque e fica roxeado, o promielo está tendo essa característica de reatividade linfocitária. Exato. Então, assim, tudo que tu vê mais esdrúxulo, tu desconfia, porque vai ter sim. Às vezes, uma granulação com leucócitos normais. Acontece mais leucócitos 8.000 com granulação, com promiela, aí você fica doido. Meu Deus, não pode. Pode sim, pode tudo. No Covid, pode tudo. Claro que sempre percebendo se não foi um esfregaço mal feito, alguma coisa assim, porque tem gente fazendo esfregaço que você jura que é uma coisa diferente, né? Se o esfregaço está ok, coleta, processamento, a equipe é bem treinada, e você nunca viu aquele negócio na sua vida, pode ser que esteja se deparando com um caso desse. Se tiver também os sinais clínicos, principalmente, né?
Isso que a gente tem que trocar o corante sempre que necessário. Exatamente. O Andrew está dizendo, coitado do povo da hemato. Pois é, e hematologia era fácil até um tempo atrás. Na hematologia é fácil, hoje em dia tá aí as coisas aí, né? Pegando pro lado de vocês. O colega, a Carla, perdão, está pedindo que o artigo, eu vou pedir, a gente podia dispor, né, Natrícia? Esse artigo é bem bacana. Pronto, pessoal. Eu vou no Instagram, tanto o artigo completo quanto o resuminho, com as Excelente, imagens. doutora. Tá bem bacana. Excelente, boa ideia. Eu vou organizar e passo para vocês até o fim do 7. Pronto. Pessoal, pela minha contagem aqui, a gente está com quase 1 hora. Tem mais perguntas? A gente pode ficar até meia-noite aqui, se for o caso. Pelo menos por mim, se a internet não cair, até meia-noite a gente pode ficar. E vocês, tem mais alguma pergunta para fazer para a doutora Kathleen, para mim, ou para alguém que esteja na live também aí? Coisas da área, por favor. Doutora Kathleen, o meu está travando aqui um pouquinho. Não sei se é pelo tempo. Não estou conseguindo ouvir, deve ser minha conexão está com problema. Mas pode continuar. Até eritroblastos por conta da estabilidade. Mas isso já vai ser o quê? Com mais de 4 horas, com mais de 2 dias, né? Tem um protocolozinho maravilhoso, onde ele diz exatamente todas as alterações correlatas ao tempo de coleta. Tipo, 4 horas, 6 horas, 12 horas, 24 e 48 horas. Então, dá tempo você fazer a sua com segurança, sem ter interferência do anticoagulante. Olha, Kathleen, uma pergunta que eu não esperava, mas muito boa mesmo. Olha aqui. Como funciona o descarte do soro do teste do Covid? Já que tem esses estudos que provam que eles são resistentes até para esgoto, em alguns casos, né? Como seria o descarte desse material? Realmente tem que se tomar um cuidado extra, não é isso? Olha, isso é uma pergunta boa, porque a questão, o material biológico, ele vai ter um descarte totalmente separado. Então, a gente não joga em lixo comum em hipótese alguma, tá? Mas eu já te respondo que, salvo me engano, tem uma normativa disso, Natrício. Eu acho que eu passei por ela. Não vou mentir para você, mas tem uma normativa de descarte de material. A mesma que tem a respeito de limpeza, de bancada e tudo. Mas mas ele vai respeitar, sabe, Andreu? Eu me arrisco a te dizer... Andreu, não, perdão. Quem foi o colega? Eu sou Fábio. Foi a Edilza. Ela tem, Edilza, essa RDC. A RDC 222 de 2018. O doutor Fábio Mota falou bem aqui, tá bom? E tem a norma técnica número 04 também, que ele está dizendo aqui. Obrigado, professor Fábio. Exatamente. Eu sabia que eu tinha visto isso, que eu não estou ficando doida, porque eu fui ver a respeito de bancada e tudo, eu vi. A gente precisa respeitar o descarte do material biológico, porque senão não rola, não. Pois as pronto. Meninas que trabalham não querem nem mais abrir uma centrífuga, as pobres, coitadas. Então, Na questão da hemocultura, tem alguma interferência o vírus? Eu creio que não, né? Hemocultura, o meio é totalmente diferente para o vírus. Não tem eu, pelo menos, não vi nenhum artigo sobre interferência do coronavírus. Não tem nenhuma. Pode ajudar a gente nessa discussão, mas acredito que não. Aline, tem interferência na hemocultura? Porque o padrão para análise de análise viral é cultura de tecido, mas hemocultura não. O meio para cultura de cepas virais é totalmente diferente da cultura bacteriana, então creio que a interferência não vai ser tanto assim. Garrafinhas diferentes, né? Eu acho que exato. Com certeza são análises distintas. Na questão de coleta para hemocultura, ter um cuidado redobrado na hora de fazer a coleta por causa do vírus que pode estar infectando o paciente também, né, pessoal? Tem o Andrew também, doutora, que falou aqui que há muitos casos de pneumonia associados ao Covid. Eu não sei se ele está perguntando ou se ele está afirmando. Mas nessa questão da notificação, a gente
né, fica sempre com o pé atrás. E não tem como garantir que todas as notificações de Covid sejam o mesmo Covid ou pneumonia. Sim. Tem casos que foram enterrados sem chegar à conclusão também, não é? Assim, os vírus respiratórios, esses vírus respiratórios, eles é o percurso normal deles, né? Uma pneumonia grave. Então, Exato. assim, é uma questão clínica inerente à estrutura viral, de fato. Infelizmente, ele faz esse estrago com a gente. E eu deixo aqui, Natriz, nosso tempo está acabando. Só a última perguntinha que eu acho interessante também. Ionograma, sódio, potássio e cálcio. Tem até interferência na bancada, você sabe dizer? Não Não tá. tem. Não tem, né? Pois tá ok. Assim, na verdade, Natriz, sabe quando a gente vai ter uma crise eletrolítica se eu tiver insuficiência renal, tá? Então, assim, pacientes agudos, com certeza vou ter descompasso de lactato, descompasso de sódio e potássio. Mas aí, em pacientes que eu já tenho o próprio comprometimento da homeostasia celular, o próprio comprometimento metabólico, tá? Isso aí já em pacientes graves, eu repito, pacientes graves, eles têm uma outra análise. Não tem como eu dizer que usar uma regra comum, tá bom? Mas pacientes graves, com certeza, pacientes com IRC, insuficiência renal crônica, desenvolve descompensação Tá certo. eletrolítica, né? Doutor Renan, a coleta da hemocultura na admissão do paciente suspeito de coronavírus talvez seja para eliminar uma infecção bacteriana comum, né, no mesmo período. Então já deve ser por encargo de consciência para eliminar essa possível infecção conjunta. A Brenda pergunta aqui sobre as alterações urinárias. Não tem nenhuma alteração urinária, a menos que o paciente tiver um quadro de sepsis muito complicado e pode surgir alterações do metabolismo, alguma coisa assim, mas nada visível por enquanto. Como esse vírus ele causa uma alteração na bilirrubina, eu até vi sobre isso, né? Me interessei a respeito do perfil do M. Lembra Lembro da sim. questão da formação do anel de porfirina lá, aquele esquema todo, para poder fazer convergir, né? Assim, fazer essa conversão do grupo M, porfirina, aquela história todinha, até chegar na bilirrubina. Mas não tem, viu, Brenda? Por Pois pronto. estudo e por testes pessoais, não manifestou alteração urinária, não. Pois pronto. Pessoal, o metabolismo do ferro. A ferritina, por exemplo, ela está sofrendo alteração também na bioquímica, doutora? Ferritina é um marcador inflamatório. Então, espera-se que a fermentada, tá bom? Lembra dos pacientes com linfoma. Pacientes com linfoma, um dos quadros para fechar diagnóstico é uma ferritina na casa dos 500, 2.000, viu? Então, vai ter sim, é um marcador inflamatório. Só não vale a justificativa que foi dada por aqueles colegas que fizeram um estudo em sílico. O processo é outro, tá bom? A questão do ferro, aquela ferritina, lembrar que a ferritina é a reserva férrica hepática, não tem nada a ver de ficar levando. Quem leva é a transferrina, quem conduz o ferro é a transferrina. Então, se você estiver fazendo essa pergunta, fazendo referência àquela condição, já a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia já se posicionou em nota de repúdio a respeito dessas considerações, tá bom? Ferritina, ela aumenta enquanto marcador inflamatório e não por conta da remoção do ferro para transformar em ferro sério. Isso não. Pronto, tudo bem. Pessoal, eu acho que está todo mundo satisfeito, não tem mais perguntas aqui no nosso chat. Doutora Kathleen, se tiver alguma pergunta ainda... Oi? Depois a Não gente estou tem que ouvindo. conversar mais. Ah, tem sim. E a gente Porque precisa muito, rapaz. Aqui em casa tem uma pessoinha aqui lhe esperando para conversar muito. Tá querendo andar pela casa inteira, correndo pela casa. que as cores dela estão aqui, é bom, desde o Natal. Quando passar essa período de pandemia, a gente vai marcar mais eventos, talvez até online também, para que todo mundo participe. É muito bom ver tanta gente da faculdade, colegas em Recife. Pessoal, falem aí onde é a cidade que vocês estão, para a gente saber, para saber onde é que está o pessoal. Doutor Renan está em Recife, tem gente que ontem pediram da Bahia, né? Um abraço, não mandei para a Bahia. Então a galera que está na Bahia, que está em Recife, que está no Ceará, né? Pernambuco, todo mundo. Cara, é muito prazer saber que nossa faculdade, nossos amigos estão aí nessa linha de frente, em todos os cantos, né? É um período meio turbulento, mas estamos fazendo bonito, graças a Deus. Sim, 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 sim.
Doutora Ana mandou um abraço para a gente, disse que estamos dando orgulho para ela. Obrigado, doutora Ana. Você também é nosso orgulho como professora da faculdade. Doutora Kathleen, eu deixo para você fazer as palavras de encerramento. Como sempre, de prática, não gosto de encerrar muito, não. Bom, gente, então eu só queria agradecer por vocês ficarem com a gente até agora. Eu espero que nós tenhamos conseguido deixar um pouco mais claro. Eu tenho certeza que o Natrício está à total disposição de vocês, do mesmo jeito que eu também. O que eu puder acrescentar ou contribuir, quem me conhece sabe que é sempre à total disposição, tá bom? Tudo isso é importante a gente discutir. Não vamos desconsiderar nenhuma informação, porque nesse momento todas elas são muito válidas, tá bom? Vamos estudar um pouquinho mais, sempre entender a fisiologia das coisas, porque acho que assim, Natrício, uma coisa que a gente aprende é que a diferença entre um bom profissional e a maioria é quando ele sabe dizer pra gente os porquês. Então, eu acho que isso é o caminho para a gente conseguir fazer com que a gente tenha um paciente com diagnóstico fechado bem direitinho, que é o mais importante, tá bom? Muito obrigada, Associação Biomedicina, né, Natrício? Super obrigada pela confiança que depositou na gente. Muito obrigada mesmo. Agora todo mundo está falando aqui os locais que estão, né? Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Ceará. Então, ficamos muito felizes pela participação de vocês. Essa live vai ficar 24 horas no perfil da Associação Piauiense, então aproveitem para mandar o link para alguém, para compartilhar. Como é um registro histórico, que eu normalmente não tenho nada registrado com a doutora Kathleen, eu acho que eu vou fazer o download e botar no meu canal no YouTube também, para ficar lá guardado. Um dia eu vou falar, ó, tá vendo? Um dia a gente conversou também ao vivo aí. E pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, vocês fazem toda a diferença para uma conversa dessa, senão seria eu e a Kathleen falando mal da vida dos outros aqui. Vocês fizeram uma diferença gigantesca, doutor Renan, com várias perguntas esclarecedoras para todo mundo aqui. E a mensagem que eu quero para deixar para todo mundo é a mesma que eu falei na live do professor Fábio. É um período turbulento, um período complicado, mas o biomédico, o profissional da saúde, ele fez um juramento para suportar esses períodos. Então, sem desespero, paciência, não tenham vergonha de falar que não sabe algum conteúdo, que ninguém sabe tudo mesmo, e vamos para cima. Qualquer dúvida, estamos aqui. A Associação Piauiense foi criada para esse intuito, para treinar o profissional, para fazer o profissional relembrar de várias coisas que a faculdade falou, mas sempre tem atualizações, que é o caso que está acontecendo agora. E esperamos de coração que venham mais eventos como esse e possamos contar com a participação de todos. Doutora Kathleen, boa noite. E boa noite a todos da live. Patrícia, oi. Só para não ser marcada com a colega, a Edilza, que ela fez uma pergunta bem nos 45. Nos 20 segundos, doutora. Só o seguinte, tem diferença sim, tá? Ele justamente no tapetinho, no filtro. O filtro é que vai fazer a diferença. How careless we can be. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.